Olá, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis e nossos companheiros todos que aqui se aproximam, que vêm conhecer esse canal, esse nosso caminho de comunicação. Vamos hoje ter a fala a respeito da Lei de Liberdade com o companheiro Fábio Leite, do Centro Espírita Vicente de Paulo, da cidade de Macaé, aqui no estado do Rio. Estamos alegres por essa oportunidade a mais, que é sempre boa, de nós pensarmos as notícias, os conceitos da doutrina espírita, pensarmos o Evangelho de Jesus, sempre no exercício de buscarmos aplicar, buscarmos usar com leveza, com afinco e com coragem também. Tudo isso na nossa vida para que os nossos dias sejam mais produtivos, sejam mais úteis e também mais felizes, por que não? Vamos para isso, para unirmos nossos pensamentos em torno dessa mensagem, vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, és, Senhor, o médico das nossas almas e por isso nos colocamos diante da sua bondade, da sua coragem, buscando aquietar nossos conflitos, nossos questionamentos inúteis e encher o nosso coração de paz, de bom ânimo com essa sua mensagem. Queremos, Senhor, pedir nesse momento por todos que necessitam dessa sua paz, que possamos a cada dia das nossas vidas, apesar de todas as nossas dificuldades, buscarmos o pensamento afinado com as suas lições, buscarmos afinar com os bons espíritos. E que isso nos faça bem, nos faça avançar para Deus. Muito obrigada, Jesus. Que essa nossa união de pensamentos possa ser útil aos bons amigos espirituais para atender às necessidades dos irmãos. Que assim seja, Senhor. Olá a todas e todos, com muita alegria que estamos aqui para falar sobre doutrina espírita, particularmente sobre um capítulo específico do Livro dos Espíritos, que é o início dessa doutrina que nos acolhe, dessa doutrina que nos ensina a como passarmos, né, pela vida, aprendendo, nos educando moralmente, para que tenhamos futuros melhores para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então é sempre com muita alegria e com muito ânimo de espírito que nós fazemos esses estudos, esses aprofundamentos quando, né, somos solicitados aí pelos amigos. Agradecemos aí a todos os queridos amigos que nos convidaram e é sempre uma grande alegria estarmos juntos. Bom, o assunto hoje, né, que os espíritos nos trazem e que Kardec, com sua habilidade, com a sua inteligência, com a sua seriedade, organiza e apresenta para nós, que é o Livro dos Espíritos, né? É o capítulo da Lei de Liberdade, que é o capítulo 10 da parte terceira, que é das leis morais, onde estão escritas ali as leis morais segundo
a organização de Kardec, porque quem deu essa organização não foram exatamente os espíritos. Kardec, a partir das mensagens que ele recebia e que ele via as coerências como um professor que ele é, né? Como um pedagogo ciente de toda essa necessidade de se organizar o conhecimento e sistematizá-lo de maneira que ele fosse inteligível às gerações presentes no tempo dele, 1857, e futuras, né? Como nós aqui estamos nesse momento. Então esse capítulo é um capítulo bem especial nesse sentido, porque é o capítulo que vai falar da lei de liberdade. A palavra liberdade, na atualidade, tem sido muito propagada, né? E aí, um primeiro sinal, antes da gente começar a falar exatamente do capítulo, é nós entendermos de qual exatamente liberdade os espíritos estão nos propondo nesse capítulo. É óbvio que quando nós que estamos aqui encarnados, muito envolvidos com a vida material, muito envolvidos com o dia a dia das nossas vidas, nós vamos pensar nas liberdades que a gente convive no nosso dia a dia, né? Liberdade de expressão, direito de ir e vir, as liberdades que estão aí no campo do direito, das legislações, em que nós temos como cidadãs e cidadãos o direito de usufruto, né? de usarmos essas liberdades. Mas os espíritos, e aí Kardec, mais à frente a gente vai mostrar isso, mas os espíritos eles vão apontando para a gente uma outra liberdade, uma liberdade outra, que até em certo nível nós temos um tanto de dificuldade para entendê-la em sua plenitude hoje. Então, uma primeira preocupação que a gente tem que tirar do nosso momento aqui de estudo é a preocupação de entendermos profundamente, totalmente, completamente, integralmente essa liberdade que os espíritos nos apresentam. Até porque, e aí voltando ao que eu estava anunciando no início, Kardec vai fazer uma espécie de ponte, como um bom pestalozziano que era, né? Ele vai fazer do conhecido para o desconhecido, que é o método didático, né, do grande Pestalozzi. Ele vai pegar, então, e vai nos trazer o que nós conhecemos da liberdade, o que nós vivenciamos empiricamente na nossa vida diária social sobre liberdade, e vai trazer dos espíritos o que os espíritos interpretam sobre essa liberdade para que os espíritos apresentem essa outra liberdade muito mais ampla do que a liberdade ligada apenas à vida material. Então, quando nós vamos ver como se constitui o capítulo, né? O capítulo é dividido em vários subitens, né? No caso aqui são 7 subitens, com mais uma dissertação, um resumo final de Kardec sobre todo o conhecimento do capítulo. Então seriam 8 subitens dentro do capítulo. Kardec, se vocês olharem bem, Kardec joga um pouco com aquilo que ele vivencia, né, na sua vida material, que tem relação com a questão da liberdade, das escolhas, né, do processo de escolha do ser humano e das consequências ou não dessas escolhas, e se esse poder de escolha precisa ou não ser cerceado em algum nível para que a sociedade como um todo não sofra as suas consequências sem ter participado do processo de escolha, né? Quando, por exemplo, um indivíduo decide fazer um mal a um conjunto de pessoas, se esse conjunto de pessoas tem a liberdade de inibir o tipo de ação que aquele indivíduo faz, ou que o outro indivíduo poderia fazer igual, para que não prejudicasse aqueles que não escolheram aquela ação. Então, Kardec parte desse conhecido. E numa situação muito interessante, que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou historiador, mas a situação de Kardec nesse momento, inclusive do ponto de vista da França, era uma situação delicada do ponto de vista da própria liberdade, né?
que era o momento que Napoleão III, então, decreta dentro da República Francesa, à época, dá um golpe de Estado e instala, então, um regime autoritário, totalitário, ditatorial na França daquele período, do período, então, em que o Livro dos Espíritos vem ao mundo, que é 1857. Então, é um período que Kardec vivencia bem de perto a questão das liberdades e do cerceamento dessas liberdades, e ele, como intelectual, provavelmente padecendo ali, né, tentando exercer a sua liberdade de pensar, esgueirando-se ali nessa esfera, né, nesse ambiente, né, social de um pouco mais convulsionado, digamos assim. Então Kardec, nesse capítulo, ele divide nesses 7 itens principais, que é onde os espíritos, então, vamos falar mais detidamente sobre a liberdade. É importante entender que o Livro dos Espíritos é praticamente um livro síntese de toda a doutrina espírita. É óbvio que entender sobre a liberdade do ponto de vista da doutrina espírita de um modo mais profundo, exige de todos nós, o aprofundamento em todas as 33 obras fundamentais da doutrina espírita, né, conduzida por Kardec. Mas hoje nós vamos fazer essa primeira aproximação a partir dessa síntese do capítulo 10. Né? Então nós temos lá a liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência e livre-arbítrio, que nós vamos ver que são 3 tipos de liberdade que os espíritos entendem como ligada, e aí ao centro, talvez os 3 subitens desse capítulo, que são o centro do entendimento do que os espíritos nos apresentam do que é liberdade, e onde ela se faz absoluta. Né? E depois, então, livre-arbítrio, fatalidade e conhecimento do futuro, que tem também uma relação com o item liberdade. Né? O poder da escolha, né? O livre-arbítrio, o poder de escolher que caminho vai seguir. A fatalidade, que seria o oposto do livre-arbítrio, ou seja, algo que está predestinado a acontecer independente das minhas escolhas. Né? E o conhecimento do futuro, que pode influenciar a minha liberdade, as minhas ações no momento presente, para o bem ou para o mal. Então, o primeiro item, explicando primeiro como é que eu vou fazer esse caminho, né? Eu optei por um caminho de destacar das perguntas de cada subitem, algumas que eu entendo que seriam assim pontos interessantes da gente trazer para uma discussão inicial sobre a lei de liberdade. Então, o primeiro movimento de Kardec é apresentar o que ele entende por liberdade natural, né? Que seria um conceito que, assim, aquela liberdade que um homem já nasce com essa liberdade, é uma liberdade já da natureza humana, né? É uma liberdade que não depende de nenhum fator externo que a conduza, né? Social ou mesmo religioso, ideológico e tudo mais. É uma liberdade que já é do próprio homem, do próprio ser natural. Né? Então, na pergunta 825, que é a primeira pergunta desse capítulo, Kardec já orienta ali, né, já pergunta, apresenta essa pergunta para nós, que ele pergunta se há uma posição no mundo em que o homem possa gozar de uma liberdade absoluta, ou possa gabar-se, né, de gozar de uma liberdade absoluta. Liberdade absoluta é essa que a gente entende mesmo como aquela em que o ser humano tem liberdade de fazer aquilo que bem entender, aquilo que ele bem quiser. Liberdade total, absoluta é isso, né? É uma liberdade total. E aí os espíritos, eles não titubeiam. E isso é interessante, porque em várias perguntas do Livro dos Espíritos há esse tipo de resposta afirmativa, decisiva, né? Em vários lugares nós vamos encontrar isso, e geralmente com questões bem, digamos assim,
que falam bem assim as nossas necessidades de uma certa licenciosidade para a gente fazer, mas não é bem assim, né? Mas não é bem isso, né? Aquelas licenças que nós vamos nos dando para, de alguma maneira, sairmos ali, né? Que são os escapes do ego aí, do egoísmo, do orgulho, para a gente não caminhar no caminho que nos aponta a espiritualidade, né? É óbvio, a espiritualidade ela não nos obriga a caminharmos pelo bem, de maneira nenhuma. Isso é importante a gente saber. A espiritualidade, e principalmente Deus, não nos obrigam a caminhar pelo bem. Eles apontam, né? Os espíritos apontam o caminho do bem, mas não nos é obrigatório, né? Só torna-se obrigatório em determinada condição quando o mal que a gente propaga passa a fazer mal a uma quantidade maior de espíritos que não a nós mesmos, né? E aí a gente precisa de um limite para essas ações. Mas é um limite também que está relacionado às nossas escolhas, a gente vai ver isso mais à frente. Porque está muito relacionado ao processo de nós irmos nos libertando da nossa profunda ignorância sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o propósito da nossa existência, né? Tudo que nós chamamos de imperfeição e que são traduzidos nos livros espíritas como imperfeição, é imperioso entendermos que é mais no sentido da ignorância espiritual do que propriamente de algo que veio com defeito. Porque quando a gente pensa na ideia de imperfeição, a gente pensa em algo que veio defeituoso. E isso é contraditório à ideia de um Deus perfeito. Se um Deus é perfeito, ele só cria coisas perfeitas. Então não há nada quebrado em nós. O que há é uma profunda ignorância do que somos. E por isso que a doutrina espírita enfatiza tanto o autoconhecimento como processo libertador. Porque é através do conhecimento e do autoconhecimento é que a doutrina espírita nos aponta essa libertação do espírito. O espírito só será livre quando ele conhecer profundamente quem ele é, do que ele é capaz, né? E tudo do qual ele é herdeiro dentro do universo criado por Deus. Sem condições especiais, é óbvio. Todas as criaturas de Deus são herdeiras do Criador. Então Kardec pergunta isso: se há uma posição no mundo em que o homem possa gabar-se de uma liberdade absoluta. E os espíritos são categóricos: não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. E aí cabe a gente comentar de que os espíritos já nos apontam que liberdade é uma condição relacional. Ela não é uma condição absoluta. Ela não é uma condição dada a priori. Ela é uma condição dada mediante os nossos processos de relação uns com os outros, de relações sociais. Então, nós necessitamos uns dos outros. Por isso, não podemos gozar, nenhum de nós, seres criados por Deus, de uma liberdade absoluta, de uma liberdade total. Por quê? Porque dependemos do outro, porque necessitamos uns dos outros, e os outros necessitam de nós. Então, as ações que cometemos, elas têm consequências sobre os outros e vice-versa. Então, por isso, não gozamos de liberdade absoluta, nenhum de nós. E aí Kardec, também com um movimento que é bem típico de Kardec, né? Continuar perguntando a mesma coisa em outros termos para entender mais profundamente o que os espíritos querem dizer com não temos liberdade absoluta porque necessitamos uns dos outros. Kardec então pergunta novamente: qual seria a condição com que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? E aí os espíritos meio que, de uma maneira também um pouco mais categórica, mas também alegórica, né, de uma certa sutileza, responde a Kardec: a de um eremita no deserto. Ou seja, a única condição dada para você ter uma liberdade absoluta é se você não estiver se relacionando com ninguém. Desde que hajam dois homens juntos, ou dois seres humanos, para sermos justos na questão de gênero, dois seres humanos juntos,
há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Então, os espíritos entenderam o tipo de pergunta que Kardec faz, né? E na minha imaginação, eu sempre, fazendo um parênteses aqui, eu sempre penso que é assim, né? O Kardec faz a pergunta e os espíritos dão aquela risadinha de canto de boca e dão uma resposta mais engraçada para Kardec, né? Eu fico imaginando diálogos imaginários entre Kardec e os espíritos. E aí eu penso assim, né? Kardec, olha só, não tem liberdade absoluta nesse sentido. Se a gente tem relação uns com os outros, não existe. A única possibilidade de existir é se você pegar essa pessoa e isolar ela completamente do resto da humanidade. Aí ele vai ter uma liberdade absoluta. Né? Que também, se a gente pensar bem, não é uma liberdade tão absoluta assim, porque ele vai depender das condições climáticas, ele vai depender se a natureza oferece ou não determinado tipo de comida, ele vai depender dos animais que vão circular ali perto dele, se ele vai ter abrigo ou não, como será esse abrigo. Enfim, ele vai ter que se adaptar a uma determinada condição. E isso limita, até um certo nível, a sua liberdade de ação. Né? Então, os espíritos respondem novamente a Kardec. Não há liberdade absoluta. Né? E aí, Kardec, no próximo item, avança por uma questão que, a época dele, era ainda muito presente nas sociedades modernas, né? Nas sociedades em que Kardec vivia, né? Nas condições históricas do seu momento, que é a escravidão. Agora, um ponto interessante, a gente vai ver mais à frente, que os espíritos deixam aberto ali uma questão que, se nós pudermos interpretar para as condições hoje que existem das chamadas escravidão contemporânea, né? Escravidão no século XXI, que ainda existe, mas sob outras condições, de outro tipo, de outro formato, né? Mas os espíritos meio que apontam para nós um caminho moral dentro disso. Nós vamos ver mais à frente, eu destaquei. Então, a pergunta que eu destaquei é essa aí, a 829, onde Kardec pergunta algo que era uma pergunta da história na época e que hoje, absurdamente, para algumas mentes, é uma pergunta que ainda volta, infelizmente. Né? São as provas aí que nós estamos enfrentando nesses tempos contemporâneos. Se há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Se a gente pensar bem, né, a gente teve uma fase da história do Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, né? Claro que dependendo de várias condições históricas de imperialismo, colonialismo existentes na época, mas nós fomos o último país a libertar nossos escravos. E mesmo assim, uma liberdade que era uma liberdade que não dava condições a esses libertos recentes de conduzirem as suas vidas, de sobreviverem. Então, era uma liberdade que, no final das contas, esses sujeitos escravizados tiveram que se sujeitar, se submeter ao trabalho ainda forçado, ainda em condições não humanas, né, subhumanas, como alguns querem dizer, para poder sobreviver ali agora à custa de um pagamento e, enfim, para sua manutenção e sobrevivência. Então Kardec pergunta dentro desse aspecto, né, dentro desse momento histórico, se há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens. Sim, porque a escravidão, no momento ali de Kardec, na época histórica de Kardec, os seres humanos eram coisificados, eles viravam coisas, eles eram objetos que podiam ser vendidos, que podiam ser comercializados. E aí os espíritos respondem o seguinte: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. Então, toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus.
Então nenhum homem pode subjugar o outro homem de forma absoluta, segundo a lei de Deus. A escravidão é um abuso da força que desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Então, o que os espíritos nos apontam? Eles nos apontam que o processo de progresso desta nossa humanidade, ele só se dará quando desaparecer todo tipo de abuso, de uso de força e de sujeição absoluta de um homem, de um ser humano a outro. Ou seja, submissão total às leis divinas. Esse é o progresso, né? Que a gente confunde com evolução. Aí a gente precisa realmente fazer outro parênteses aqui. Eu sou um cara do parênteses, né? Evolução é diferente de progresso. A gente confunde muito isso também no movimento espírita. Eu faço isso para evoluir. Não, doenças também evoluem, né? Condições ruins também evoluem para o pior. A evolução, ela não tem categoricamente uma evolução para melhor. Ela é simplesmente um desenrolar de um processo para um outro processo seguinte, né? Que pode ser pior ou pode ser melhor. Agora, o progresso não. O progresso é indubitavelmente um caminho para melhor. Então, toda vez que a gente pensar, né, na discussão sobre avançarmos enquanto seres humanos, a gente está falando de progresso, de progressão. Não estamos falando de evolução. Evolução é o processo como um todo. Eu saio de um momento para um próximo momento. Isso é uma evolução. Agora, esse próximo momento, se é bom ou se é melhor do que o anterior ou pior do que o anterior, é que vai me dar a dimensão do tanto de progresso que eu fiz de um processo a outro. Mas voltando então à pergunta, Kardec diz que, em absoluta, a escravidão está dentro da lei de Deus. Muito pelo contrário. Ou seja, o que ele está dizendo é que não existem homens, mulheres, crianças destinados naturalmente a serem propriedades de outros. Não existe isso na lei de Deus. E aí o Kardec comenta que a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza. E aí, natureza numa síntese de Deus, contra a lei de Deus, né? Pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Porque o processo de escravidão, para você escravizar um outro ser humano, você antes tem que tirar toda a sua humanidade. Não é um processo simplesmente de ir lá, que não é tão simples e é tão brutal quanto, mas a brutalidade da escravização do homem pelo outro, ela é muito mais profunda do que somente o ato superficial e fenomênico de eu ir lá capturar homens e mulheres e usá-los para trabalhos forçados. Isso é um aspecto doloroso, cruel, mas ele é superficial. Porque antes desse processo, e em concomitância a esse processo, existe todo um processo de desumanizar aquele sujeito, aquele ser humano, para transformá-lo em coisa, em objeto, para transformá-lo em algo sem alma, sem vida, sem a menor perspectiva de ser considerado igual a mim. Eu preciso tirar do outro, quem eu vou escravizar, a igualdade a mim, né, que sou o escravizador, digamos assim. Né? Eu preciso tirar dele essa humanidade que é minha, que me pertence, para que eu possa usá-lo como um animal de tração, né? Enfim, todos os absurdos que estão envolvidos com a escravização de um homem pelo outro. Né? É óbvio que há outros processos ao longo da história, e Kardec toca nisso também, quando ele fala das culturas que têm a escravidão como cultura, né? Quando exércitos ganham as suas batalhas e escravizam o exército inimigo, e que há algum respeito no sentido de serem também soldados e tudo mais, mas de qualquer maneira é a sujeição absoluta de um homem pelo outro. Aqueles que foram capturados vão estar sujeitos às minhas ordens, as mais absurdas, e isso definitivamente é contrário à lei de Deus. E aí na pergunta 831,
Kardec então pergunta de novo sobre essa questão. A desigualdade natural das aptidões, e aí ele já faz uma diferenciação que é um pouco complicada nos dias atuais, né? Desigualdade natural das aptidões. Ele já aponta um pouco aí de que existem seres humanos que têm determinadas aptidões que são naturalmente diferentes de outras e que por isso colocaria uma raça inferior à outra, e a partir dessa inferioridade de uma raça sobre a outra, a necessidade de colocar uma raça, que é um conceito que biologicamente não existe, mas não é só da biologia que estamos falando, né? Estamos falando aí das questões sociais e históricas. Raça é um conceito social, né? É um conceito histórico, social, político, não é um conceito biológico, né? Das raças humanas sob a dependência de outras raças que teoricamente são mais inteligentes. E aí é que vem uma problemática que depois eu vou falar para vocês, né? E aí os espíritos respondem: sim, para as elevar e não para as embrutecer, ainda mais na escravidão. Então, percebam a sutileza da resposta dos espíritos. Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças inteligentes? Os espíritos fizeram assim: tá bom, você vai jogar com essa coisa da raça, de uma raça para outra, ok. É assim que vocês entendem aí na Terra, então vamos responder por aí. Mas vão responder elevando para um caminho da moralização, da humanização dos processos. E aí os espíritos respondem: sim, para as elevar e não para as embrutecer ainda mais na escravidão. Então, a condição da dependência de um grupo social que estejam ali mais desenvolvido em determinadas áreas, sobre outros que estejam em desenvolvimento em determinadas áreas, é para os elevar e não para os embrutecer. Então, é sempre um caminho de cooperação entre os povos, entre os grupos, entre os seres humanos. Nunca de exploração, de subjugação e de embrutecimento do outro para satisfazer supérfluos, necessidades fúteis, egoísmos, vaidades daqueles que escravizam. Os homens têm considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos, e se julgaram no direito de vender os seus membros como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro, insensatos, que não enxergam além da matéria. Não é o sangue que deve ser mais ou menos puro, mas o espírito. Então, os espíritos também já encaminham para um outro entendimento das relações. Quem enxerga a relação nesse nível, que é o nível, inclusive, da pergunta de Kardec, está enxergando no nível da matéria. E mesmo no nível da matéria, também tem algumas coisas que são absolutamente sem sentido, como, por exemplo, a ideia de sangue puro, né? Mas ele coloca uma coisa aqui que é muito importante. O homem tem considerado há muito certas raças humanas como animais domesticáveis, munidos de braços e de mãos. Lembra que eu falei do movimento de desumanização do outro? Pois é, essa desumanização também ela vem junto com o apagamento das conquistas das inteligências dessas outras raças. Se nós pegarmos, por exemplo, os povos negros da África, que foram escravizados não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, nós somos herdeiros de muitos dos desenvolvimentos das matemáticas e de outras ciências e de outros campos do conhecimento humano que tiveram as suas raízes na África, né? Predominantemente ali no Egito e tudo mais, mas aí, né, iria requerer aqui de nós um estudo maior especificamente sobre isso, mas muitos dos conhecimentos que hoje nós temos, ligados à medicina, ligados à matemática, à física, ligados a conhecimentos de leitura de céu, de astronomia, enfim, diversos conhecimentos têm na sua origem, hoje já investigado por inúmeros cientistas, né, do campo social, antropológico, tem as suas raízes no povo negro, que na época ali de Kardec eram as raças consideradas
naturalmente menos aptas, menos inteligentes. Mas, na verdade, foi feito um apagamento desses grupos sociais para que eles fossem escravizados. Então, dizer que esse povo era o povo da onde emergiam diversas ciências era absolutamente fora de cogitação se a intenção daquele outro grupo era de escravizar. Eu precisava apagar essa história desses grupos. E que hoje essas histórias estão sendo desveladas, reveladas novamente para nós, para que a gente entenda que não havia distinção, muito pelo contrário, muito do berço do conhecimento que nós temos hoje em diversas áreas do conhecimento humano tem origem nessas raças que, num passado não tão distante quanto a gente imagina, eram consideradas raças menos inteligentes. Então percebam que os espíritos vão nos encaminhando para o entendimento de liberdade que vai se ampliando, né? Que vai aos pouquinhos se abrindo. Isso muito por conta da habilidade kardeciana de tratar com pedagogia o seu trabalho junto à doutrina espírita. Então, nós temos esse outro item, 832, onde Kardec pergunta se há homens que tratam... Ele vai fazer um contraponto, que é muito comum, infelizmente. O contraponto daquele opressor bonzinho, né? Mas ele explora, mas ele cuida também muito bem, né? E aí Kardec pergunta: há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade os exporia a mais privações. Que dizer disso? Ou seja, Kardec está perguntando daquele que trata com humanidade seus escravos, não chicoteava ninguém, mas de alguma maneira os preservava de privações se o colocassem em liberdade, né? E aí o que dizer disso? Pergunta Kardec aos espíritos, e os espíritos respondem: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que os maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. E aí, quando eu li isso aqui, eu lembrei muito do caso que nós já tivemos aqui, né? E temos, volta e meia, aparece aí na mídia, nos jornais, de grupos sociais mais empobrecidos que são muitas das vezes recolhidos num tipo de escravidão para trabalharem e ganharem, né, entre muitas aspas, o seu sustento, que teoricamente eles não ganhariam se estivessem em outras condições, né? Mas aqui eu dou almoço, jantar e café da manhã, e eles só têm que trabalhar para mim 24 horas. Esse é o reflexo moderno desse tipo de questão que Kardec coloca para nós. Hoje nós não temos um tipo de escravidão, né, de escravização, como era no tempo de Kardec, mas nós temos ainda formas de escravizar, de submeter o outro absolutamente às suas vontades, né? E aparece muito nesse aspecto aqui, da pergunta 832. Né? Eu cuido bem deles. Se eles estivessem lá fora, talvez estivessem já mortos de fome e de sede. Então eu dou aqui para eles comida, tudo certinho, mas aí eles têm que me retribuir trabalhando para mim intensamente. Então aí os espíritos ainda fazem ali uma metáfora que é uma metáfora bem ácida, se a gente, né, interpretar ali, né, é bem dura. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. E é bem isso mesmo, né? Era assim que eram tratados os escravos. E aí os espíritos colocam, não são culpados como os que os maltratam. Ou seja, é óbvio que aquele que, além de se aproveitar como mercadoria, ainda maltrata, ele está num outro nível de maldade, né? O processo está num outro nível de maldade, de crueldade.
mas nem por isso deixam de usá-los como mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Então, dentro da perspectiva que os espíritos apontam para Kardec, a escravidão está fora, seja ela do ponto de vista cultural, seja ela do ponto de vista de ser o escravizador bonzinho, né? Novamente, quando eu falei no início, né, das nossas licenciosidades, a gente sempre dá um jeitinho de passar por ali os nossos orgulhos, egoísmos, as nossas avarezas, né? Não é tanto assim, não é bem assim. E os espíritos dizem bem claramente, não. Você está explorando o outro, sim. Ele tem responsabilidade sobre o processo de liberdade do outro. Porque aqui, quando fala da escravidão, está falando desse processo de liberdade no sentido relacional. Eu estar responsável por não deixar que a liberdade do outro seja conduzida pelo outro. Eu faço do outro a minha mercadoria e então eu determino qual é o nível de liberdade que ele vai ter. E aí, Kardec já caminha, então, para a liberdade de pensamento. Os espíritos também caminham Kardec para isso, porque esse é o cerne da questão que os espíritos vêm nos apresentar, né? E aí, na pergunta 833, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E aí os espíritos vêm nos apresentar aquele lugar, aquela propriedade não é bem o termo, mas aquela característica dos espíritos que é onde a liberdade é plena, é absoluta. É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então o pensamento, por exemplo, muitos dos que estão me ouvindo agora nesse momento estão pensando coisas ou que corroboram, que complementam o que eu estou falando, ou que são contrárias, que não concordam, ou que têm essa ou aquela crítica, e esses pensamentos estão livres. No momento que a gente vai colocar esses pensamentos em uma discussão, em uma orientação para a construção de um projeto de lei, aí ele entra em outro processo. Mas enquanto pensamento, enquanto essa liberdade do espírito, ele é absoluto. Ninguém pode impedir. Nem mesmo Deus pode impedir isso. Quer dizer, Deus pode, porque Deus pode tudo. Mas ele não faz, porque se ele impedisse essa liberdade de pensamento, ele estaria contrariando a própria lei dele. E ele não faria isso, óbvio. Ele, ela, né? Porque Deus não tem gênero. Então, é no pensamento que o homem, que a mulher, que os seres humanos gozam de liberdade plena e absoluta. O homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Sim, porque muitos dos nossos pensamentos só Deus conhece. Nem os espíritos que estão à nossa volta conhecem. Os espíritos que estão à nossa volta conhecem alguns que eles conseguem captar, mas outros de mais intimidade, mais no interior do nosso ser aí, no sentido espírito, né? Só Deus. E aí tem uma questão que a gente vai também trazer aqui, né? Porque Deus, ele não é uma presença... Toda vez que a gente imagina Deus, a gente imagina com gênero, ou alguma imagem, né? Ou a natureza, que ainda é uma representação material de Deus para nós, mas Deus não é nada disso e é tudo isso ao mesmo tempo. Os Espíritos nos ensinaram que as leis de Deus, que é a sua manifestação para nós, é como o reconhecemos enquanto Espíritos, são as suas leis. São os seus atributos e as suas leis. É como reconhecemos Deus, né? A sua existência. E elas estão na nossa consciência. Então nós levamos Deus o tempo todo conosco. Nós caminhamos com Deus o tempo todo. Deus está nas nossas consciências. As suas leis estão lá. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena-o ou absolve-o, segundo a sua justiça. Mas, na verdade, é o Deus que nos acompanha a partir das suas leis que estão na nossa consciência que nos condena ou nos absolve.
É a sua manifestação na forma das suas leis que estão na nossa consciência que vai nos condenar ou absolver. Porque a proposição de condenação ou absolvição é uma proposição de justiça. Né? E justiça tem a ver com as leis de Deus. Então, assim, não vai ser uma figura que vai lá e nos condenar ou nos absolver. Vai ser a nossa própria consciência a partir do momento que é retirada de nós o véu, é retirado de nós o véu da ignorância, e não com pouco esforço, com o esforço da busca do conhecimento e do autoconhecimento. É importante a gente frisar isso, senão a gente vai estar sempre esperando alguém com uma pranchetinha na espiritualidade dizendo o que a gente fez, o que a gente não fez, senão um espírito, o próprio Deus. Mas Deus não é assim. Deus, ele é absoluto, ele não tem começo, não tem fim, né? Então não vai aparecer um Deus com uma pranchetinha para te condenar ou absolver. Ele já está presente. Tanto que a maior dor de um espírito quando desencarna não é de encontrar alguém e falar assim, você fez isso, você fez aquilo. É o tal do filme que passa na mente, né? Mas não é o filme que passa na mente. Esse filme passa com a gente encarnado também. Quando a gente comete determinados equívocos, é ainda aqui, e vai deitar no travesseiro, e passa ali na sua mente aquele fato, e você, nossa, eu podia ter agido diferente aqui. Ali já acontece o próprio sofrimento do ser, porque ele viu que podia fazer melhor, e talvez não tinha condições de fazer melhor e não fez. Escolheu um outro caminho. E ali a dor do arrependimento, né, do remorso e todas as dores que a gente conhece se apresentam. Então não há necessidade de alguém apontar. Né? E aí, no caminho da lei da liberdade de pensamento, a liberdade de consciência. Né? A liberdade de consciência. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar. A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Então, é como se fosse uma aceitação de você plenamente, né? Dos seus propósitos, das suas virtudes. É o pensamento mais íntimo seu, é a sua consciência. O homem tem o direito de pôr entraves à liberdade de consciência, não mais do que a liberdade de pensar. Se a liberdade de pensar não tem entraves, então a liberdade de consciência não deveria. Porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. Então, a consciência também, em tese, só Deus tem o direito de julgá-las, assim como o pensamento. Mas qual é o resultado dos entraves à lei de consciência? Qual é o resultado, né, dos entraves? Eu não ter totalmente essa liberdade de consciência, usufruir dessa liberdade de consciência. E os espíritos respondem a algo que nós espíritas precisamos ler com muita atenção. Constranger os homens a agir de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Ou seja, quando constrangemos o outro a se expressar, a sua forma de ver e de existir no mundo, para que ele exista e esteja no mundo a partir dos nossos princípios, nós estamos constrangendo esse outro a ser hipócrita em relação a consciência, digamos assim, entre aspas, que ele vai somente aparentemente mostrar aos outros. Ou seja, ele vai mostrar aos outros algo que no íntimo, na consciência, ele não concorda. Ele não age daquela maneira. Ele não prefere agir daquela maneira. Ele não quer agir daquela maneira. Então, nós, nesse movimento de termos padrões de comportamentos e ditarmos determinados padrões de como deve ser esse ou aquele tipo de pessoa, nós estamos constrangendo o outro a ser hipócritas sobre o que ele é de fato. E, portanto, ele tem toda a liberdade de ser, dada por Deus. E aí, na questão logo seguinte, fala, toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem.
Então esse é o critério da crença ser falsa ou não. Ela é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. E ponto. Então, analisamos a crença. Se ela conduz ao mal, então ela é reprovável. Agora, se ela conduz ao bem, mesmo sendo diferente da minha crença, é preciso que eu dê liberdade ao outro de expressar essa sua crença e respeitá-la. Ah, mas ele é muito diferente, né? Como é que pode ir trabalhar com o cabelo daquele tipo? Ora, como é que pode se vestir daquela maneira? Não precisa. É uma prática que conduz ao bem? Ele está praticando o bem? Então, respeite. Não há como constrangê-lo, porque senão ele vai se vestir como você quer, mas no íntimo ele acha que aquilo ali é tudo uma grande besteira. Então, mais à frente, Kardec vai perguntar novamente. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, inclusive a doutrina espírita. Então, todas as doutrinas, Kardec colocou todas. Por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal, como a única expressão da verdade? Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Então prestemos atenção nós espíritas, né? A doutrina espírita, ela tem a capacidade de produzir esses homens e mulheres de bem menos hipócritas, que pratiquem a lei de amor e caridade. Então a gente precisa cuidar muito bem desta doutrina. Não que ela hoje a gente possa dizer que é a única expressão da verdade, mas ela tem esse potencial de produzir homens e mulheres de bem menos hipócritas, né? Então será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. Então qualquer tipo de divisão estabelecida por uma doutrina desse, né, que se diz pretensamente uma única expressão da verdade, essa doutrina não é uma boa doutrina, digamos assim, né? Não é aquela doutrina que vai expressar, né, ser única na expressão da verdade. Tá? Se ela semeia desunião, se ela estabelece divisões, o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, no sentido, né, você não pode agir assim, ela já está estabelecendo nós e os outros. Quando ela estabelece divisões nesse sentido, e hoje a gente tem um grande esforço, né, de muitos grupos espíritas do trabalho ecumênico com outras religiões, o que é importantíssimo para estabelecermos exatamente essa união, tirarmos totalmente esses processos de divisões que existem entre nós e tornarmos então essa doutrina única de verdade. Não falando aí não do espiritismo, a doutrina do amor, dessa lei de amor e caridade na sua maior pureza. E aí então Kardec encaminha para livre-arbítrio, fatalidade e conhecimento do futuro. Eu englobei esses três, eu pensei, né, destaquei uma questão de cada um que eu entendo que seja a que representa, né, de alguma maneira, uma síntese de cada item. Mas esses itens são importantíssimos, porque eles falam exatamente dessas consequências das nossas escolhas e como é que elas produzem o que nós poderíamos entender como fatalidade, mas que na verdade são produtos da própria escolha livre que nós fazemos ao longo das nossas existências. E a partir daí a gente fala do ontem, a gente fala da escolha do hoje, e aí, óbvio, Kardec coloca então o conhecimento do futuro, que também é um sentido de liberdade, né? Tem também um sentido de liberdade. Seremos livres no futuro? Como é que a gente estabelece esse conhecimento do futuro? Ele é possível? Ele é viável? Ele é necessário sabermos o que vai acontecer conosco no futuro? E por aí vai, né?
Então, primeiro, Kardec pega desse poder de escolha livre, que a gente está ainda em processo de desvelar a ignorância que temos sobre ele, que é o livre-arbítrio. E aí Kardec pergunta se o homem, se os seres humanos têm livre-arbítrio nos seus atos, ou seja, eles têm total poder de escolha. E aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. É isso, gente. É uma afirmação. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. É um complemento da afirmação anterior. Pois que tem a liberdade de pensar, o pensamento é livre. Nós já vemos lá em liberdade de pensamento. O pensamento é livre. Ele tem a mesma liberdade de agir. É óbvio que essa liberdade de agir traz consequências. E essas consequências depois vão reger as escolhas para o futuro. E aí essas escolhas para o futuro é que vão dar a nós, encarnados no mundo material, a ideia de fatalidade. Então a fatalidade está ligada a esse processo. Pensei, agi, livre-arbítrio, e aí recolho dessa ação uma consequência, porque toda ação tem uma consequência. Para mim, para aqueles que estão à minha volta, para a minha sociedade como um todo, para um pensamento geral, né, nas ideologias e nos conjuntos de pensamento da humanidade. Todas elas têm uma consequência. E nós temos total liberdade de ação. Nós criamos as leis dos homens para que, a partir da saída da ignorância para alguns aspectos, nós possamos avançar enquanto sociedades. E aí vamos criando para reger a nossa vida material de fatalidades, entre aspas, né? Mas de condições que nós, das consequências das nossas escolhas anteriores e até muitas das vezes presentes, nós precisamos circunscrever determinadas ações para que tenhamos ali um certo nível de convivência social mais, digamos, civilizada, urbanizada, né? De urbanidade, digamos assim. Mas isso não impede, inclusive, de muitos de nós infringirmos essas mesmas leis que nós criamos. Por exemplo, eu sou proibido de matar alguém? Não há nada que me proíba, no sentido natural, né, da lei divina, que me proíba de cometer o ato do assassinato. Tanto é que muitos de nós, seres humanos, cometem esse ato. É proibido que eu tire a minha própria vida? Não. Eu sou livre para tirar a minha própria vida. Mas todas essas ações têm consequências espirituais. Eu sou livre para cometer atos ilícitos, para cometer qualquer tipo de coisa que agrida o que a gente entende por moral e ética, né? Hoje, eu sou livre para cometer esses atos? Sou livre. Tanto somos livres que esses atos o tempo todo acontecem em nossa sociedade, mesmo tendo leis humanas que os coíbem de fazer, né? Que tem consequências criminais, civis, né? Melhor, cíveis, desculpa. Mas, mesmo tendo todo esse arcabouço jurídico e tudo mais, muitos de nós cometem. Então, isso é uma prova de que a liberdade de agir nós a temos. Mas, para toda ação, temos uma consequência. Não exatamente uma reação. É diferente, reação, né? Mas temos uma consequência daquele ato. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados, e nesse caso, com que se torna o livre-arbítrio. Então, é uma consequência da discussão anterior, né? O subitem do livre-arbítrio, na verdade, ele é bem curtinho, ele tem 2 perguntas. E uma consequência disso é da fatalidade. Bom, se eu tenho a liberdade de agir completa, tenho a liberdade completa de pensamento. É o único lugar que eu tenho liberdade absoluta. A liberdade natural não é absoluta, porque nós vivemos em relação. Mas eu tenho uma liberdade total de pensamento. Tenho uma liberdade total de ação. E a fatalidade existe nesse processo? Há algum nível de fatalidade nisso? Né?
E aí os espíritos respondem: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Então, muito interessante isso. A fatalidade só existe na vida própria do espírito que está encarnando, porque ele escolheu uma determinada fatalidade como prova. Ele escolheu uma determinada condição para testar o seu progresso em relação às leis morais, às leis de Deus, à libertação da ignorância a partir do conhecimento mais profundo das leis de Deus. Então ele escolhe determinados conjuntos de provas. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Então, quando eu escolho lá as provas pelas quais eu quero passar nessa minha encarnação, eu, de certa maneira, fecho um conjunto de, entre aspas, fatalidades para esta vida. Então, o que os Espíritos estão dizendo? Para a vida como vida espiritual não há fatalidade. Mas para a vida no tocante às escolhas que eu como espírito faço para encarnar, aí eu tenho um conjunto de fatos que eu crio uma espécie de destino para a minha vida. Crio uma espécie de destino para a minha vida. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, independente das provas físicas da matéria, então as escolhas das provas de encarnar, e que vai trazer para nós a ideia de destino, de fatalidade, são circunscritas nos processos materiais físicos. Porque no tocante às provas morais e às tentações, independente das suas escolhas fatais, digamos assim, como provas, você vai ter total liberdade de escolher como agir. E o seu pensamento continuará livre para escolher o que fazer. Então, e vai também sofrer as tentações do mundo o tempo inteiro, O açúcar, para quem não pode comer açúcar, vai ficar presente. A alimentação pouco saudável, para você manter a resistência do corpo para existir de uma maneira mais plena, ela vai estar ali presente. Os atos ilícitos que você pode cometer vão estar ali presentes no seu dia a dia, na sua volta. E aí vai caber a sua escolha, você escolher se vai ceder ou se vai resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Então os espíritos nos ajudam, nos intuem, nos orientam, mas ele não vai fazer escolha por nós. A decisão é única e exclusivamente nossa. E aí, um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica por isso menos livre de qualquer entrave. Então, os espíritos podem nos mostrar, podem intensificar determinadas coisas, podem diminuir determinadas intensidades, mas a decisão, se a gente vai ceder ou resistir, é sempre nossa. E aí entra um fator muito importante, que mais no final a gente vai falar. E aí, caminhando para o conhecimento do futuro, a gente se pergunta, diante disso, da liberdade de agir e da fatalidade que é construída, na verdade, pelas escolhas que a gente faz, uma fatalidade de natureza física, com que fim o futuro é oculto ao homem? Por que a gente não sabe do nosso futuro? Por que a gente não... Porque se a gente soubesse do nosso futuro, o que isso nos ajudaria, enquanto caminho espiritual? Ajudaria? Será que nos ajudaria? O quanto isso nos ajudaria? E aí os espíritos respondem: se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se alguma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se dela, ou então procuraria impedi-la. Ou seja, se a gente conhecesse o futuro, se o futuro é um futuro que vai me angustiar e eu vou tentar impedi-lo, eu vou viver a minha vida inteira angustiado,
trabalhando intensamente para evitar aquele futuro. Né? E se fosse o contrário, se o futuro me acenasse para uma vida, né, de deleites, de muitos prazeres, digamos assim, de natureza até mesmo físico, material, eu não iria, né, gastar a minha energia para qualquer outro tipo de processo. Essa é a ideia expressa nessa questão aqui que os Espíritos nos apresentam. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas, mesmo daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que tu mesmo, sem o saber, quase sempre preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Nesse capítulo em específico, nesse subitem específico, os Espíritos dizem que, em alguns casos, para o bem daquele espírito, para que ele tenha um alerta ou alguma coisa assim, né? Como aconteceu com o próprio Kardec, né? Que foi alertado pelas condições de saúde e tudo mais, há um acenar do futuro, há um desvelar de algum acontecimento futuro para que aquele espírito possa então arrumar o seu rumo e tudo mais. Mas isso não é algo que é o padrão, né? Digamos assim. O padrão o futuro é oculto por essas razões que aqui estão. E aí, como consideração final, já encaminhando para o nosso final, um trecho da orientação final de Kardec, e que todo esse capítulo, né, e alguns outros capítulos do próprio Livro dos Espíritos nos apontam, é um capítulo que nos consolida a ideia de autorresponsabilização sobre a nossa vida espiritual. Todo o capítulo da Lei de Liberdade, se vocês verem ali, né, no âmago do capítulo, ele vai apontar o seguinte: ninguém escolhe por você, do ponto de vista espiritual. E é essa liberdade que eu falei lá no início, que é a liberdade mais ampla que o capítulo nos apresenta. Né? As suas escolhas do seu caminho espiritual são somente suas e de mais ninguém. Ou seja, nós nos tornamos absolutamente responsáveis pelos caminhos que trilhamos. Essa é a grande mensagem. E as consequências das escolhas, nós é que recolhemos. Nós é que recolhemos. E vamos nesse processo de aprendizado, que é um processo de aprendizado, recolhendo nos caminhos o que fazemos de bom, o que fazemos de ruim, nós vamos então eliminando de nós essa ignorância e abrindo uma porta de uma libertação muito maior, que é o entendimento profundo de quem somos, exatamente de quem somos. Porque existimos no universo. Qual é o propósito da existência de nós como espíritos do universo? Como seres encarnados, a gente pode até traçar algumas aqui rapidamente, mas como espíritos do universo, qual é o propósito de Deus ter nos criado no universo? Essa descoberta é uma descoberta muito mais profunda, que a gente não tem resposta agora, mas ela é um desvelar dessa ignorância espiritual. E a autorresponsabilidade é um dos pilares dessa libertação. Nós sermos responsáveis por nossa felicidade, por nossas amarguras e tudo mais. Então, sem o livre-arbítrio, o homem não tem culpa do mal nem no mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que no mundo se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, o que quer dizer à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. O homem não poderia, portanto, procurar desculpas no seu organismo pelas suas faltas, sem com isso abdicar da razão e da própria condição humana para se assemelhar aos animais. Se assim é para o mal, assim mesmo devia ser para o bem. Mas, quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado em consignar o mérito a seu favor e não trata de o atribuir aos seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio da sua espécie, a liberdade de pensar. Então, é para que a gente, já encaminhando para o final, eu dei aí só o toque para
Quem gostou aí do nosso Kardec nos acompanhando, é desse companheiro que faz aí esses bonecos, né, essas imagens. Mas o capítulo da liberdade no Livro dos Espíritos é um capítulo que nos fala de autorresponsabilidade, mais do que propriamente de uma liberdade, digamos, só uma discussão de liberdade, né? Ele vai então nos propor processos de entendermos cada vez mais como que nos autorresponsabilizarmos sobre o nosso caminho espiritual é algo que nos libertará para a nossa fatalidade única, que além da fatalidade material da morte, nós temos uma fatalidade espiritual, que podemos chamar de fatalidade, o destino, que é a nossa liberdade, né? A nossa felicidade. Seremos felizes, plenamente felizes, em algum momento do nosso caminho espiritual. Então, meus queridos companheiros, essa era a minha interpretação desse capítulo. É óbvio que isso é uma interpretação sempre, né? E espero que tenham apreciado, e enfim, e óbvio que isso traz outras tantas reflexões para muitos de nós aqui nesse estudo de hoje, e que são também interpretações possíveis do mesmo estudo, tá bom? Então, vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus, esse nosso Criador infinito, que sempre nos acompanha, nos ampara, está presente em todas as nossas situações. Te agradecemos, Pai, Criador, por estarmos aqui, por ter nos proporcionado a oportunidade do processo de aprendizado em rumo da felicidade espiritual. Que possamos honrar com os nossos dias, com as nossas vidas, com os nossos atos, esse tanto que Tu nos deste. Esse tanto de vida que a todo instante nos apresenta na natureza, na nossa vida cotidiana, nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos parentes, nos nossos amigos, nos nossos amores, até mesmo naqueles a quem podemos ter hoje como inimigos, que muitas vezes nos ensinam a entendermos o mal que ainda há em nós. Por isso temos que Te agradecer, que Te honrar com os nossos passos e Te pedir humildemente que continue nos abençoando com a Sua misericórdia, com o Seu infinito amor, através de tantos espíritos que nos acompanham, dentre todos eles, o nosso irmão maior, Jesus. Agradecemos então também a esse grande amigo que é Jesus, que o tempo inteiro está conosco, que esteve aqui vivendo a vida na carne para nos mostrar que é possível, mesmo aqui, mesmo com todos os entraves, as limitações que a matéria pode nos apresentar, mesmo assim, é possível viver uma espiritualidade plena, amorosa, repleta de luz e de liberdade espiritual. Que a Tua paz, Senhor, que a paz do nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, possa permanecer conosco. Que assim seja.